Live de 20, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando a nossa live de hoje sobre revisão espaçada. Vou dar um tempinho para vocês começarem a entrar. Good morning! E aí, tudo certo? Bom dia, meninas, bom dia. Eu demorei 2 minutinhos porque meu microfone não estava querendo conectar aqui. Agora eu consegui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos todos alinhados? Oi, Nath, você não estava aqui nos últimos dias? Bom dia. Pessoal, então, agora todo mundo chegando. Sejam muito bem-vindos. Hoje, como já diz aqui em cima no nosso título, a gente vai falar sobre revisão espaçada, né? A gente vai falar sobre como aplicar esse processo de revisão espaçada com os nossos alunos. O negócio tá verde? Nunca fica verde. Agora, o que que verde significa? Eu nunca vi isso aqui verde, eu sempre vejo azul. Se tiver qualquer coisa aí, vocês me avisam. Eu olhei agora, o negócio, enfim, sempre azul. Mas voltando, hoje a gente vai falar sobre esse processo de tarefa de casa, tá? A gente sempre teve, vamos começar primeiro falando sobre homework, né? A dor de cabeça dos professores, a maioria dos professores é a tarefa de casa, é o nosso homework. É uma das coisas que eu mais escuto. Com certeza, todo mundo que está aqui tem essa dor também, né? O meu aluno não faz a tarefa, o meu aluno não faz o homework. E não adianta, eu já fiz plano de estudo, já fiz coisa curta, já fiz coisa longa, já fiz homework espaçada, que uma semana sim, outra semana não, já fiz de tudo, e o meu aluno simplesmente não faz. É tipicamente aquele aluno de semana, né, que vai pulando de aula em aula. Então, hoje ele te encontra na aula, depois vai passar todos os outros dias da semana sem nem tocar em nada do idioma, não lembra nem que existe. Aí ele vai lembrar de novo na próxima aula, quando vocês se encontrarem de novo. Põe aqui para mim, se seu aluno é desse tipo. Quem tem aluno assim, que ele não faz nada, só chega na aula e na próxima semana é que ele vem ter contato com o idioma de novo, porque durante a semana inteira ele não fez nada, né? Isso, gente, é a maioria dos alunos. A maioria dos alunos. Assim, eu diria que 90% das pessoas é assim. Às vezes a gente encontra, né, uns abençoados ali no meio que fazem e tal. Mas, assim, a maioria dos alunos dá uma dorzinha de cabeça no quesito tarefa de casa, né? Eu estava até conversando esse final de semana sobre isso, e aí me perguntaram: você acha que o principal fator para uma pessoa aprender um idioma é a pessoa gostar daquilo ali? Por exemplo, eu estou aprendendo inglês sem gostar. Eu estou sendo obrigada aqui a aprender inglês. Então, o fato de eu não gostar é o que vai me impedir de aprender o idioma? E aí me fizeram essa pergunta. E eu estava refletindo. Eu falei assim, olha, sabe o que eu acho? Tenho alguns alunos, porque muitos usam o FlexG, aí eles têm que fazer porque é aula invertida. A aula invertida é um negócio que ajuda muito nisso, porque se não fizer, não tem aula, né? É um negócio que ajuda muito. Congelou? Voltou? Fala aí pra mim. E aí, uma coisa que eu tava pensando é com relação a isso, né? Se eu gosto do idioma, eu vou ter mais facilidade de aprendê-lo? E aí a gente se preocupa em fazer o aluno gostar do idioma, né? Então a gente pensa assim, vou fazer uma coisa bem alinhada bem personalizado para ele, vou fazer de um jeito que o aluno gosta, vou fazer de um jeito tal, 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 porque eu tenho que fazer o aluno gostar do idioma, porque é o fato dele gostar do idioma que vai fazer com que ele aprenda. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Só tem um fator que faz qualquer pessoa aprender um idioma. Todas as outras coisas estão ao redor desse fator. E todas as outras coisas vão, de alguma forma, facilitar, conduzir para que a pessoa aprenda talvez mais rápido, talvez de uma forma menos traumática, mas só existe um fator que faz com que alguém de fato aprenda um idioma, que é frequência de contato com aquele idioma. Não tem para onde. E aí eu falei, olha, tem como você odiar um idioma e você aprender ele. Então, assim, se tem como você fazer isso, significa que o fator gostar não é um fator que vai fazer com que você aprenda o idioma mais rápido. Mas, quando a gente gosta, a gente quer ver mais. Concorda comigo?
Então, se tem um assunto que eu adoro, é um assunto que eu sempre quero estar em contato com ele. É algo que me faz bem. Então, eu sempre quero estar vendo aquilo, consumindo aquilo, porque eu gosto. E aí, o fato de gostar vai fazer com que eu veja aquilo mais vezes. Aí vai agilizar e vai facilitar o meu processo de aprendizado. Então, não é o fator gostar, é que gostar vai facilitar para que eu veja mais vezes aquele idioma. Não tem como uma pessoa aprender um idioma sem contato com aquele idioma e sem contato frequente, sem contato com espaçamento, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que já é uma coisa mais estratégica, mais pensada. Mas assim, se a pessoa sem pensar, sem fazer nenhuma estratégia, ela tiver ali em contato com aquilo, vendo aquilo com muita frequência, automaticamente é uma pessoa que vai absorver mais, né, adquirir com muito mais facilidade aquele idioma. Então todo mundo, né, que eu aprendi super rápido tal idioma, ou se não, fulaninho tem muita facilidade para consumir ou para aprender tal idioma. Não. Pelo fato dela gostar, ela vai se expor mais àquele idioma. Então, quando a gente é adolescente, a gente assiste um monte de série, a gente escuta um monte de música, ou se não, agora, estou adulto, estou aprendendo um outro idioma, eu vou começar a ler coisas, assuntos que eu gosto nesse idioma. Então, eu vou juntar uma coisa à outra. Mas não tem aluno que é claro isso. Aquele aluno que está há não sei quantos anos preso no mesmo nível, né? Aquele aluno que chega dizendo, eu já fiz curso, eu já fiz professor, eu já fiz tal metro. Às vezes a pessoa diz, eu até morei fora, mas eu não sinto que eu evoluo, eu não sinto que eu aprendo. Pode perguntar a essa pessoa quais são os pontos de contato que ela tem durante a semana, dentro da vida dela, dentro da rotina dela. Pode perguntar a essa pessoa quais são os pontos de contato que você vai ver que são pouquíssimos. Pouquíssimos. Não é uma pessoa que está ali todo dia em constante observação e em contato com o idioma, tá? Então, assim, esse é o fator que faz uma pessoa ter muito mais facilidade e, de fato, alcançar a fluência. Exposição àquele idioma. Então, eu quero aprender alemão, mas eu só faço alemão uma vez na semana. Eu vou ficar 10 anos para chegar à fluência, porque todos os outros dias eu não faço nada, nem lembro, não consumo nada em alemão, não leio, não escuto nada. Cada vez que eu vou escutar, eu me desanimo porque eu não entendi nada, aí eu deixo para lá. Vou assistir filme, vou assistir uma série, não estou entendendo nada, desisto de prestar atenção. Então, assim, esse ponto que me afasta de estar ali, perto e contato do idioma, é o ponto que vai fazer com que eu não evolua. Entendendo tudo isso, que é aquilo que você precisa, né, explicar ali para o seu aluno, você falar para ele, olha, fulano, e falar para o aluno, gente, muito sinceramente, muito sinceramente. Você falar para a pessoa, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai demorar muito para ter resultado, tá? A gente pode ter algum resultado? Pode, mas a gente vai demorar muito para ter algum resultado. Como assim, teacher? É porque eu sou burro? É porque eu tenho algum problema cognitivo? Por que a gente vai demorar para ter resultado? Eu vou te dizer. Porque você é o aluno que pula de semana em semana. Então, hoje a gente tem aula, sei lá, quinta-feira. Você só vai ver alguma coisa do idioma de novo na próxima quinta-feira. Hoje em dia, né, eu experimento ser esse aluno de semana em semana. Eu estudo coreano e, atualmente, eu diria que alguns meses para cá, eu virei essa aluna. Tipo, eu só estudo ali na aula. Então, eu estava lá na aula, a professora me ensinou alguma coisa ali, eu entendi na aula, entendi, pratiquei, perfeito. Acabou a aula, tchau. Fechei o computador, fechei o livrinho, guardei, tchau. Até a próxima quarta, para quando a gente se encontra de novo. Próxima quarta, eu já esqueci tudo. Eu já não tenho confiança, as sinapses já estão mais lentas, porque de fato é o que acontece, porque eu tenho que ficar recuperando coisas que não estão frescas na mente, então eu tenho que ficar juntando. Então, assim, eu sou uma pessoa que já estudo há mais de um ano, e assim, eu sei coisas que se eu tivesse no gás mesmo, em 3 meses eu já saberia o que eu sei hoje em um ano. Muito mais lento os resultados. Então você precisa dizer para o seu aluno: olha, a gente vai ter resultados lentos. Então, não vai ser em 6 meses, não vai ser em um ano, a gente vai penar mais um pouco, porque o que faz uma pessoa ter grandes resultados e de fato alcançar essa fluência no idioma são os pontos de contato que você tem com aquele idioma na sua vida. Tanto é que eu até falo, né, que antigamente, quando eu começava, que eu pegava um novo aluno particular, e aí eu, vamos lá, vamos se conhecer, primeiro dia, entrevista inicial, né, lá no começo, e aí eu ia falar, olha, esse aqui é o seu plano, isso aqui é o que eu tô pensando pro seu caso e tal. E aí, uma coisa que eu falava antes, eu falava assim, olha,
Aqui é uma parceria. 50% meu e 50% seu, tá certo? Então, eu vou entrar na nossa parceria com o material, com a escolha de atividades, com a tomada de decisões, e você vai entrar com o comprometimento, você vai entrar com foco e tal. Hoje em dia, eu não falo mais 50-50, não. Eu já falo assim, ó, 80-20. 80 seu, 20 meu. Eu falo pro aluno. 70-30, 80-20, joga, a maior parte é sua, não é minha. Não é metade-metade. Sabe por quê? Porque se fosse metade-metade, seria de fato essa divisão que você dependeria metade de mim. Só que você depende muito mais de você do que de mim. Muito mais de você do que de mim. Então você vai depender de você todo dia ter aquela disciplina, de você se expor, de você ativar a sua curiosidade, de você encontrar coisas que fazem sentido para você, de você organizar a sua rotina, de você organizar as suas prioridades. Depende muito mais de você. Muito mais de você do que de mim. Então, é importante que isso fique claro para que a pessoa não fale assim, ah, é um milagre, sentei aqui, vou começar a ter aula particular agora e, milagrosamente, daqui a um ano eu vou estar fluente porque basta eu sentar e assistir as aulas, e a gente sabe que não é assim. Levando isso em consideração e entendendo que o grande fator que faz a pessoa ter resultados no aprendizado do idioma é pontos de contato e estar exposto àquele idioma, vem a tarefa de casa, que é justamente quando a gente prepara ali o material e a gente fala para o aluno, olha, a gente estudou esse assunto aqui, tá aqui a sua tarefinha na próxima semana, durante a semana, né? Faça e na próxima semana a gente corrige, alguma coisa assim. E os alunos não fazem. E os alunos não fazem isso aí. A gente sabe, né? Sofrimento, a gente entende isso muito bem. Hoje em dia, quando a gente estuda neurociência, né, que é o que eu mais estudo hoje em dia, e aí a gente entende o funcionamento do cérebro e a gente entende como é que se forma uma memória na nossa mente, como é que a memória se forma, né? Eu preciso ver aquele assunto mais de uma vez e eu preciso ver aquele assunto de forma espaçada, para que aquilo entre na minha cabeça. Então, se eu vejo aquele conteúdo somente uma vez e na próxima semana, ou eu já pulo para o próximo assunto, que tem professor que é assim. Hoje a gente viu um assunto, cortei aqui no meu calendário, já dei esse assunto, próxima aula, próximo assunto. E aí junta duas coisas. Uma, você só mostrou aquele assunto uma vez. E duas, o aluno durante a semana não fez nada, não fez atividade, nem lembro. E na próxima aula já é outro assunto, acabou. Ele não aprendeu aquilo ali. Eu boto minha mão no fogo, ele não aprendeu aquilo ali. Por quê? Para que o aprendizado de fato ocorra na nossa mente, a gente precisa ser exposto àquele conteúdo mais de uma vez. E aquele conteúdo precisa ser exposto de forma espaçada. Não é todo dia. Então, eu tive aula hoje, vou fazer a tarefa amanhã. E na próxima semana já. Não, é espaço. Então, eu tive aula hoje é quinta. Vou fazer a tarefa no sábado. Aí depois eu vou fazer uma revisão na terça. Espaço, vai aumentando os espaços. Quanto mais você seguir essa estratégia, mais a memória vai ficar forte. O aluno vai entender aquele conteúdo e não somente entender, ele não vai esquecer, tá? Então, isso é o que acontece. Quando a gente tem dois tipos de memória. Uma memória é a memória de trabalho e a outra memória é a memória de longo prazo, tá? A memória de trabalho é o que você está usando agora. Então, se eu te falar um conceito agora, vou te falar, por exemplo, acabei de falar o conceito de memória de trabalho. Vamos supor que você nunca escutou isso antes. Beleza, escutei, tal. Amanhã você já esqueceu. Se depois daqui você não for pesquisar, eu vou te perguntar, qual é o nome daquela memória que eu falei na live de ontem? Era memória do... Memória de quê? Esqueceu. Por quê? Porque a memória de trabalho é aquela memória que você entende aquilo e guarda somente naquele momento. Ela é feita para entender o que é que fica, o que é que sai e, de preferência, o cérebro joga tudo fora. O nosso cérebro ele foi feito para jogar as informações fora. Ele não quer guardar um monte de informação, tá? O nosso cérebro ele quer guardar aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, que é importante para a nossa vida, mas a maioria daquilo que ele olha e faz, isso aqui não é relevante para mim, ele joga fora. E é isso que acontece. Para que uma memória saia, uma informação saia da memória de trabalho e vá para a memória de longo prazo, que é onde aquilo de fato fica guardado, e aí você pode repensar daqui a 1 ano, 2 anos, e você vai lembrar ainda daquilo ali, ela precisa ser martelada na cabeça várias vezes, que é justamente onde entra a revisão espaçada. Então, se eu ensino um conceito hoje e acabou, ensinei, praticamos, entendeu, o aluno no final da aula eu fiz perguntas, ele entendeu tudo, nossa, ele aprendeu, perfeito, vamos para o próximo assunto. Ele não guardou na memória de longo prazo, ele guardou na memória de trabalho, porque naquela hora ele entendeu.
Naquela hora, ele respondeu. Mas se daqui a 3 dias você fizer esse mesmo exercício aí com ele, muito provavelmente ele vai errar muito mais, porque aquela memória já foi se perdendo, tá? E é assim que acontece com qualquer coisa que a gente aprende na vida. Então, o que é que a gente precisa fazer? Martelar esse assunto várias vezes na mente para que ele vá guardando. E aí ele vai sair da memória de trabalho e entrar na memória de longo prazo. Para isso, a gente usa esse sistema de revisão espaçada, que é o que eu tenho adotado hoje com os meus alunos particulares. Então, hoje, eu não faço mais uma tarefa de casa, uma homework, né? É como se fosse uma mesma atividade. O que eu faria, vamos supor, numa tarefa normal, né, que seria uma tarefa um pouco maior, que precisa de mais atenção, eu pego aquela mesma atividade e divido ela em 3. E aí, ele vai ter pontos de contato com aquele assunto 3 vezes durante a semana. E aí, o que que acontece? Essa revisão, a primeira é 24 horas depois. Então, vamos supor que hoje a gente estudou algum assunto, sei lá, direções. Aí a gente estudou hoje, ele aprendeu no final da aula, entendeu, fiz pergunta, respondeu, tal, nossa, perfeito. Daqui a 24 horas, você vai tocar nesse assunto de novo. Você vai revisar esse assunto de novo. Depois de 3 dias e depois de 7 dias. Então, eu faço assim. 24, 3 e 7. 24, 3 e 7. Essa é a ordem que eu faço. Eu também gosto de colocar um de 15, que aí o aluno já está em outro assunto, mas ele precisa voltar e revisar aquele. Aí aqui vem um ponto importante. Essas atividades que eu coloco são atividades muito curtas e rápidas. Muito curtas e rápidas. É realmente só para o cérebro ativar mais aquilo ali. Não, às vezes ele nem tem que produzir alguma coisa. Vamos supor que hoje, quando eu ensinei direções, eu usei algum vídeo do YouTube. Usei algum vídeo, a gente fez umas atividades ali e tal. Na revisão de 24 horas, ele não vai ter que fazer nada. Eu falo, ó, só assiste esse vídeo de novo. Só. Tem que fazer nada. Só assista o vídeo de novo. Essa é a sua atividade número 1. Então perceba que é algo muito simples, sabe? Ó, bota aí no celular, o vídeo tem 1 minuto, 2 minutos, assista o vídeo, acabou. Deu check. Daqui a 3 dias, você vai fazer uma atividade curta. Então, por exemplo, você vai tem aqui um mapa e você vai preencher as coisas, nada que demore mais do que 10 minutos, sabe? Atividade de 5 a 10 minutos, coisa muito rápida. E depois de 7 dias, uma atividade um pouco maior, que ele precisa produzir algo mais da cabeça dele, né? Que não é somente preencher alguma lacuna, mas ele vai ter que produzir alguma coisa. Então, explique como é para ir da sua casa até um supermercado e escreva as frases aí. Coisas que eu gosto muito de fazer. Eu faço muito. Eita, eu devia ter até separado aqui, né, para mostrar para vocês. Mas não está aberto aqui no meu computador. Eu faço muito com alguns alunos atividade de gravar áudio, tá? Então eu coloco muito assim, por exemplo, essa atividade de explique como é que seria para ir da sua casa até o supermercado e me mande um áudio. Tá? E aí o aluno vai lá no Notion, né? Ele pode colocar anexar o áudio lá. E aí os alunos eles anexam o áudio lá no Notion mesmo. E aí eu tenho uma aluna, por isso que eu ia mostrar aqui para vocês, que ela é todo bonitinho o negocinho dela, todo organizadinho. O que que acontece? Sempre que o aluno faz uma atividade, ele faz um checkzinho e ele bota lá a etiqueta, né, no Notion. Então, hoje fiz a revisão de 24 horas. Ele vai lá e ativa a etiqueta de 24 horas. Aí, visualmente, eu já sei. Ele fez 24. Aí, daqui a pouco, ele fez a de 3 dias. Aí, ele clica lá na etiqueta de 3 dias, aí fica lá, 24 e 3. Então, visualmente, eu consigo saber se esse aluno revisitou essa atividade 3 vezes na semana, se ele fez só uma e as outras esqueceu, se ele não fez nenhuma e por aí vai. O que que acontece? Essas atividades sendo muito simples e muito rápidas, o aluno não fica com aquela sensação, porque o que que acontece? Quando a gente fala assim, sua tarefa de casa é preencher toda essa ficha aqui e tal, aí a pessoa, vou ter que parar, vou ter que revisar o assunto, vou ter que estudar de novo, vou ter que não sei o quê. E ele faz esse esforço todo, às vezes, em um dia só. Eu tinha uma aluna mais recente, que eu fiz esse esquema com ela, né? Expliquei como eram as atividades e tal. E ela não fez nenhuma. Não, nenhuma. Acho que passaram 2 semanas e ela não fez nenhuma. E aí eu falava, encontrava na aula, olha, as revisões aqui não estão com nenhuma etiqueta. Eu esqueci, eu não sei o que, não sei o que. O que que acontece? Ela achava que era algo trabalhoso. E eu mostrei na aula que não era nada trabalhoso. Eu mostrei as atividades ali. Mas ela ficou com aquilo na cabeça que era algo que ela ia precisar se dedicar, que ela ia precisar parar a vida dela, estudar, anotar e tal. Teve um belo dia que ela fez a atividade. E ela, durante a semana, eu vi que ela marcou as 3 etiquetas ali.
Aí eu até fiz, ótimo, né? Marcou todas. Aí ela chegou na aula e fez, Teacher, a atividade era muito rápido. Meu Deus do céu, eu cheguei a ficar com vergonha de não ter feito. Tinha uma atividade lá que era só assistir o vídeo de novo, que foi um desses exemplos, né? Que era só assistir o vídeo de novo. Eu ali no meu celular, cliquei, assisti o vídeo de novo, dei check. Aí ela já ficou feliz por ela estar, tipo, colocando as etiquetas e ela sentindo que ela está alcançando aqueles objetivos ali, sabe? Então, a própria aluna ficou, então é muito rápido, eu consigo fazer isso. Eu não preciso nem abrir o computador. Eu lembro que ela falou alguma coisa assim. Eu não preciso nem abrir o meu computador. No próprio celular eu faço e é uma coisa que me durou 5 minutos, foi muito rápido. E aí eu percebi que ela, mesmo eu mostrando a atividade, ela ficou com a sensação de que ia ser algo muito trabalhoso. Quando ela fez, né, ela viu que era um negócio muito simples. E aí ela conseguiu manter. Por quê? Se você fizer 3 pontos de atividade e forem atividades que a pessoa precise fazer muita coisa, primeiro, nem precisa, tá? O nosso cérebro, ele não precisa ter uma produção tão profunda assim nas revisões espaçadas. Ele precisa, principalmente a primeira. A primeira é só olhar para aquilo ali. É só ativar a memória de novo. É só isso, porque você vai esquecer. Então, por exemplo, na aula de coreano, a gente estava aprendendo umas partículas para coisas contáveis, né? Partículas contáveis. Um negócio lá do coreano. E aí, são vários nomezinhos. Você usa isso aqui para pessoas, você usa isso aqui para animais, você usa isso aqui para carro, você usa isso aqui para livro. Ai, eu. E aí, são várias partículazinhas, imagina. Muita coisa para você guardar na cabeça, né? E aí, eu guardei umas duas. Eu guardei a de pessoa e de animal. Todas as outras eu esqueci. Porque eu não revi, né? Não revi nada daquilo. Aí fui lá, os aplicativos de, por exemplo, Duolingo, Memrise, Drops, todos esses aplicativos que você aprende o idioma com ele, todos eles funcionam em processo de revisão espaçada. Todos. Eles têm um sistema de revisão espaçada. Você vai fazer atividade, aí depois ele faz ali algum testezinho. Se você errar alguma daquelas perguntas, ele entende que aquele vocabulário ainda não está forte, e aí ele vai trazer aquele vocabulário de novo para você depois. Então, ele vai entender, poxa, você sempre errou essa mesma coisa, sempre errou essa mesma coisa. Você vai perceber que na próxima vez que você for, aquilo ali vai aparecer para você de novo. Aí ele dá um espaço de 1, 2 dias e depois ele joga aquilo ali de novo. Quando ele vê que você está sempre acertando, ele já faz assim, beleza, esse conteúdo aqui ele entendeu, ele acertou todas as vezes, não vou mais mostrar essa palavra tantas vezes, porque ele já me provou que ele sabe. Eu vou usar, eu vou trazer com mais revisão essas outras que aparentemente ele ainda não sabe. Todos esses aplicativos funcionam assim. Se você já usou algum desses aplicativos, provavelmente você sabe que é assim. Justamente porque o que funciona para o que funciona para você aprender qualquer coisa é aquilo ali está dentro da sua cabeça. Ponto final. Como é que algo está dentro da minha cabeça? Quando está na minha memória de longo prazo. Não adianta estar na minha memória de curto prazo, né? A memória de trabalho. Ela precisa estar na minha memória de longo prazo. Se estiver na minha memória de longo prazo, beleza, eu aprendi, eu sou capaz de usar isso aqui para qualquer coisa na nossa vida, tá? Então, o nosso trabalho árduo ensinando, né, atendendo os alunos, é justamente fazer essa passagem, esse rito de passagem do amado tirar da memória de trabalho e levar para a memória de longo prazo. O nosso trabalho é exatamente esse caminho, né? E aí existem várias coisas que a gente pode fazer, eu não vou entrar nesse assunto hoje, para facilitar, para guardar, para que essa memória saia e vá para a memória de longo prazo. A revisão espaçada é uma delas. Então, se você conseguir que o seu aluno tenha esses pontos de contato rápidos, tenha esses pontos de contato que ele reveja o assunto, que ele relembre, que ele escute de novo a palavra, que ele veja alguma imagem, só isso já vai ajudar muito. Você vai ver que na próxima aula essa pessoa vai ter muito mais coisa na cabeça do que se ele não tivesse feito nada disso, tá? E aí existem várias coisas que a gente pode fazer para facilitar. Então, quando a gente envolve emoções, quando a gente envolve vários sentidos, enfim, isso aí é assunto para outra live. Coisas que a gente pode fazer no nosso trabalho, nas nossas aulas, em estímulos cerebrais que a gente pode fazer com esses alunos. Tem várias coisas que a gente pode fazer para essa memória ficar mais forte. Mas tudo que envolve esse aprendizado do idioma é a memória ir para o espaço de longo prazo e o aluno não esquecer. Quando a gente não esquece, a gente consegue usar. Se a gente consegue usar, a gente é fluente. Concorda comigo? Que se eu tenho na minha cabeça, né, todas as informações, eu sei o vocabulário, eu sei a gramática, eu sei a estrutura, então vai ser muito mais fácil quando eu precisar usar aquilo ali vai vir, né? E aí vai ter organização, vai ter prática, e aí a gente vai só refinar. Mas é impossível eu usar alguma coisa que eu não sei.
É impossível usar alguma coisa que eu não guardei, que eu esqueci. E para algo ficar guardado, eu preciso ver em pontos de contato, tá? Eu uso esse sistema de revisões passadas no Notion, né? Eu tenho o espaço do Notion. Eu tenho um vídeo no meu YouTube. Para quem é da FPI, tem vídeo disso na FPI. Para quem não é da FPI, eu tenho um vídeo disso no YouTube, desse sistema de como eu organizo a área de alunos, né, dos meus alunos, dentro do Notion. Eu mostrei lá para vocês nesse vídeo. E aí vocês vão ver lá como é que fica o espaçozinho, né? Eu acho que nesse vídeo eu já estava usando esse sistema de revisões passado. Eu acho que eu mostro para vocês como essas tagzinhas. Se eu não me engano, eu vou até revisar para ver se está lá. Mas eu vou colocando essas tagzinhas e aí visualmente o aluno consegue perceber ali quais foram as semanas que ele revisou, quais foram as semanas que ele não fez nada. E vocês também, uma coisa importante, gente, é saber que vai acontecer. Vai ter semana que o aluno vai estar ali no gás, vai ter semana que o aluno não vai fazer nada, às vezes vai ter semana que ele vai fazer uma revisão, às vezes vai ter semana que ele vai fazer só de 24 horas, depois já não vai fazer mais nenhuma. Então, assim, esse desequilíbrio, digamos assim, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos e tal, isso é normal. O nosso trabalho é estimular. Então, uma atividade que você faria, olha, faça essa ficha inteira aqui, ou se não, assista esse vídeo, forme essas frases, crie esse texto. Não, não, não. Em vez de essas atividades, você vai partindo, tá? Ela em atividades rápidas, pequenas, menores, algo que a pessoa fique com vergonha de não ter feito, que foi o que aconteceu já com alguns alunos. A pessoa fez, nossa, eu fiquei com vergonha de não ter feito isso. Porque era tão bobo, era tão simples, era tão assim, escreva uma frase. Eu já tive muitas atividades que era assim, teve uma aluna que a gente fez uma aula sobre coisas que ela gostava de fazer na rotina dela, uma manhã perfeita, era alguma coisa assim, uma manhã perfeita. E aí ela falava sobre como era o morning routine, tananana. Aí uma das atividades desse negócio era somente assim, diga em uma frase como é a sua manhã perfeita. E aí ela, dentro dessa frase, ela ia ter que usar os vocabulários que a gente aprendeu ali naquela aula. Era só isso, escrever a frase. My perfect morning routine, e usar o vocabulário que a gente aprendeu ali. Só. Aí a pessoa faz assim, nossa, isso aqui é muito rápido, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito simples, sabe? Então, a pessoa não fica naquela coisa de, ai, vou ter que parar, abrir, sentar e tal. O que acontece? Se o seu aluno nunca fizer, você pode fazer na aula. Então, vamos supor que semana passada você botou 3 atividades ali, 3 revisões, e ele não fez nenhuma. Quando começar a aula, você faz assim, então vamos fazer as 3 agora? Vamos fazer as 3 agora, só para você sentir como teria sido se você tivesse feito durante a semana? Primeira atividade, vou cronometrar aqui quanto tempo você vai levar para fazer. Aí, às vezes, assistir o vídeo. Pronto, assista aí o vídeo agora. Aí a pessoa assistiu. Ó, vou dar check aqui para você, hein? Acompanha aqui comigo, check. Vamos lá, a segunda atividade é forme uma frase, forma aí a frase. Aí a pessoa formou uma frase. Vou dar check aqui pra você, hein? Vamos fingir que você fez. Vamos fingir que essa semana você fez todas. Eu vou lá e boto a etiquetazinha, né? O label. Tal. Aí a pessoa, ela vai olhar assim e vai dizer, nossa, eu levei 10 minutos para fazer todas as atividades que eu poderia ter feito durante a semana, sabe? E aí ela percebe que ela tá fazendo um monstro muito grande daquilo. Ela acha que ela vai ter que sentar, estudar, escrever e revisar e fazer aquela coisa, anotações. E não é. É só aumentar os pontos de contato durante a semana para que a gente vá consolidando essa memória. Se não tiver pontos de contato, não vai consolidar a memória, vai esquecer, não vai aprender e a gente vai ficar 35 anos aqui no nível intermediário. Você não vai sair desse nível simplesmente porque não vai, né? Onde encontra informações sobre a área do aluno? Lá no meu YouTube. Tem YouTube, gente. Amanda Moraes. Procura lá no YouTube. Tem um vídeo sobre isso lá. Como fazer a área do aluno no Notion. O vídeo é bem assim. Você pode dar mais exemplos dessas atividades rápidas? Gente, essas atividades rápidas é literalmente uma atividade que você faria, só que você picota ela. Então vamos supor que hoje a gente fez. Olha o que você enviaria para o seu aluno de tarefa de casa. Geralmente, né, a gente envia assim, olha, assista esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, responda aqui as perguntas de interpretação sobre o vídeo. Depois você vai fazer não sei o quê. Depois encontre no vídeo 3 palavras que sejam adjetivos. Enfim, estou pensando. Essa atividade seria uma atividade toda, completa de tarefa de casa. Em vez de eu mandar a atividade toda, eu vou partir ela. Eu vou dizer, ó, tô batendo toda hora aqui na mesa. Eu vou falar assim, ó, daqui a 24 horas você só vai assistir o vídeo. Não faz mais nada.
O vídeo tem 3 minutos, só isso. Assiste o vídeo, pronto, acabou. Deu check, atividade feita. Daqui a 3 dias, você vai escrever tal frase. Você vai encontrar no vídeo que você já assistiu esses adjetivos aqui. Então, você só vai fatiar a mesma tarefa em vários tamanhos, tá? Tá congelando para vocês? Ou só para Simone? Você poderia mostrar como você dispõe isso no Notion, please? Como eu disponho no Notion? Gente, tá no vídeo do YouTube! Vocês não entenderam, não? Tem um vídeo lá que eu explico, que eu mostro tudo isso que tá. Como isso tá organizado dentro do Notion. Tem um vídeo lá, tá? Entram lá, entra lá no YouTube que você vai ver toda essa área do aluno que eu tô explicando aqui para vocês. Tá lá dentro do vídeo, vocês vão entender. Denise falou aqui, ó. Ah, naquele lá tem? Sim, naquele lá. Se não tiver, eu vou olhar aqui o vídeo, eu lembro que eu expliquei a área do aluno inteiro, tá? Eu só não tô lembrando se nesse vídeo eu mostrei esses labelzinhos de quando a pessoa faz essa revisão espaçada, né? Eu não tô lembrando. Eu acho que tá, mas se não tiver, de todo jeito eu faço um story. Daqui a pouco eu faço uma sequência de stories aqui para vocês verem. Denise falou, eu faço um plano e peço para o aluno fazer cada atividade em um dia para ele ter contato diário. Uma de listening, uma de reading, uma de grammar, uma de speaking, uma de writing. Com o que estamos aprendendo. Ó, isso aqui eu já acho todos os dias, por incrível que pareça, não é recomendado. Tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu também, e eu falo assim, Amanda, eu já fiz muitas vezes plano todos os dias, tá? Eu já fiz muitas vezes esse plano diário, porque a gente sempre teve, né, essa visão de que quanto mais melhor, concorda comigo? Então, se eu falei para você desde o começo que o que faz uma pessoa, de fato, evoluir ali no idioma é o fato dessa pessoa estar em contato com aquilo, então, obviamente, que quanto mais, melhor, obviamente. Não necessariamente. Quando a gente fala de consolidação de memória, a gente precisa quase esquecer aquela memória, por incrível que pareça. Existe toda uma explicação científica para isso. Depois a gente faz outra live só sobre memória, tá? Mas a gente precisa quase esquecer aquela memória. Por isso que a gente precisa espaçar. Se eu ficar vendo aquilo ali todos os dias, primeiro, que eu acho muito difícil, né? Que o aluno. Júlia botou aqui o link do. Mas o pessoal não consegue clicar, Ju. Aqui não tem como clicar, não. Entra lá no canal e aproveita e segue. Se você não estiver seguindo meu canal, já não era nem botar aqui na minha live. Essa live vai ficar disponível para quem tá no grupo depois? Vai, eu coloco ela lá no YouTube depois daqui. E aí, o que eu tava falando? Sim, então se a gente colocar todos os dias, né? Primeiro que a gente já tá lutando para o menino parar uma vez por semana para fazer atividade. Imagina se ele tiver atividade todos os dias. Então, é muito menos provável que o aluno engaje em atividades diárias. Tá? É muito menos provável. Mas, de fato, é interessante que haja uma distância. Tá? Por isso que a gente vai espaçando. Por isso que é um dia, depois 3, depois 7, depois 10, depois 15. Então, a gente vai espaçando os momentos, né, que a pessoa vai ter contato com aquele conteúdo, porque para essa memória ficar forte, a gente precisa quase esquecer, e aí vem um dos pontos da memorização, que é justamente você recuperar uma memória. Aí o que acontece? Acontece uma magia, gente, quando o aluno faz isso. Vou usar meu exemplo aqui do coreano. A professora ensinou lá aquelas partículas para contar as coisas. Vamos supor que eu vi na aula, 24 horas depois revisei, 3 dias depois fiz uma atividade sobre aquilo, 7 dias depois, que seria um dia antes da aula, né, eu revejo aquilo de novo. Quando chegar na aula, a professora provavelmente vai dizer assim, né, olha, o que a gente viu na aula passada? Se eu espacei bem, eu vou precisar parar e buscar na minha memória. O que acontece? O aluno, antes da aula começar, ele abre o caderno. E ele começa a ver tudo o que você falou. Aí ele faz assim, eita, na aula passada a gente viu isso, viu isso. Quantos alunos fazem atividade minutos antes da aula começar? Vários. Vários. A maioria dos meus alunos fazia. Eu estava finalizando a tarefa agora. Então, assim, o que acontece? Aquela pessoa viu aquele assunto minutos antes da aula começar. Ela olhou aquilo ali, guardou aquele. É aquele negócio de estudar de véspera para a prova da escola. Quando você perguntou a ela na aula, ela não buscou aquilo da memória de longo prazo. Ela buscou da memória de trabalho, porque ela acabou de ver aquilo. Esse assunto acabou de ser visto porque ela ficou lendo antes de entrar na aula.
não é um assunto que ela consolidou. Ela vai esquecer. Por isso que se você fizer espaçado e der um tempo entre uma exposição e outra, quando você chegar na aula que a professora perguntar, ou se não fizer alguma atividade, vamos fazer uma atividade aqui para revisar a aula passada, ou perguntar o que foi que a gente viu, essa pessoa, ela vai precisar buscar lá dentro da cabeça dela. Ela não vai buscar de um caderno que ela acabou de olhar. Ela vai buscar lá dentro da cabeça dela. Ah, foi aquele. Tá. Tinha esse que era para animal, tinha esse que era para pessoa. Esse trabalho de buscar, que é justamente um trabalho que se chama de recuperação da memória, é uma das coisas que mais dá força para aquela memória. Então é muito mais provável que daqui a um tempo eu precise buscar isso e eu vou conseguir pegar e eu vou conseguir usar, porque memorizei. Se for algo que eu olhei ali minutos antes da aula e a professora perguntou e eu digo tudo certo, pá, 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 a professora vai dizer, nossa, ele lembra de tudo. Ele realmente aprendeu nada. Ele deu uma olhada antes da aula começar, respondeu tudo que você queria perguntar. Daqui a 3 dias, você perguntar, ele já não vai mais saber aquilo ali. Porque está na memória de trabalho. Algo que ele acabou de ver. Vai esquecer, tá? Eu tô assistindo pelo computador, aí dá pra copiar. Menina, os meus também fazem minutos antes da aula. Gente, é tudo. Aluno é uma raça. A gente já sabe, a gente já conhece como é. É tudo igual, só muda de endereço. Tudo igual mesmo, no mundo inteiro só muda de endereço. É tudo igual, tá? Gente, é isso. Temos mais alguma pergunta? Eu vou avisar lá no grupo, tá? Quando eu subo a live lá no YouTube, eu deixo ela por mais um tempinho lá no YouTube. E eu aviso lá no grupo da live de 20, tá? Eu aviso, a live tá disponível lá para quem não assistiu e quiser rever, ou se não, quem não assistiu quiser ver, ou quem já viu quiser rever. Então, estejam lá no grupo da live, tá? Tudo certo por hoje? Fechou? Ótimo. Então é isso, tá? Assistam lá o vídeo que tá lá, porque vocês vão entender como é que eu organizo essa área do aluno no Notion, como eu tenho feito hoje, e, enfim, os alunos também têm facilitado muito para eles usarem. E tentem, experimentem, né? Essa coisa de partir mais o tempo que o aluno vai ter contato com aquele conteúdo. Isso vai deixar a memória dele muito mais forte. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente falou muito lá no Unlock Teaching. Eu não sei se vocês estavam presentes nesse evento, que foi em março, maio, junho, não lembro. A gente teve o Unlock Teaching, que foi um evento que a gente falou só sobre isso, né? Como destravar o ensino através de neurociência, a gente falou sobre memória, cérebro e tal. A gente vai ter uma nova versão do Unlock Teaching, tá? Vai ser o Unlock Teaching 2.0. Então, vai ser bem próximo ao primeiro. Então, quem viu o primeiro vai rever. Quem quiser participar, foi em março. Muito obrigada, Sam. Sam é minha estagiária. Foi em março o Unlock Teaching. Então, já faz tempo. Ó, a memória já tá fugindo. Ó. Não peguei esse assunto. E aí, a gente vai ter agora em agosto. Então, quando eu tiver definido tudo certinho, eu vou começar, semana que vem eu vou começar a falar para vocês quando vai ser a nova data do Unlock Teaching, que foi um evento que a gente fala só sobre esse aprofundamento em neurociência e como aplicar isso nas aulas, né, para que os alunos consigam ter esse fortalecimento da memória, trabalhar a parte emocional também, trabalhar estratégias na própria preparação de aula, tudo isso entendendo como o cérebro funciona. Pode fazer um vídeo mostrando exemplos de atividades de 3 e 7 dias? As atividades de 3 e 7 dias não tem assim, essa atividade aqui é específica para 3 dias, essa atividade aqui é específica para 7 dias. Pega uma atividade que seria complexa assim, né, que demoraria um pouco mais tempo, parte aquela atividade em tamanhos menores. É isso, tá? Não tem, é só você colocar o aluno em contato com aquilo ali, usando aquilo ali, pensando naquilo ali. Não é nada específico para os dias, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Na próxima quinta, a gente se encontra em mais uma live de 20, trazer aqui conteúdo para vocês, ajudar muito na sua jornada de professor particular de idiomas. Um beijo para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.